queremos somente flores, queremos nossos direitos, nada menos. Você conhece a história da mulher no Carnaval de Teresina? Você já ouviu falar no Caminhão das Raparigas? O Sob Outro Olhar do mês de março sobre a mulher veio ao Mercado Central de Teresina conversar com a dama do teatro piauiense, a atriz Laris Salles. No Olho no Olho, vou conversar com a dama do teatro piauiense, a atriz Laris Salles. No Teatro Invisível, veja trailer do filme. Você conhece Maria do Rosário Salles? Pois é, ela mesma, nossa Laris Salles, a dama do teatro piauiense. Tudo bem, minha querida? Tudo, disfarçada, né? Por trás todo desse nome aí. Tudo bem, Norma. Você veio da Coroa de São Remígio aos 9 anos de idade aqui para a capital. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Ok, aos 9 anos, eu nasci na Coroa de São Remígio, um povoado na beira do rio Parnaíba, município de Buriti dos Lopes. Aí com 2 anos de idade nós fomos morar na outra beira de rio, num lugar chamado Vitório. De lá para vir para Teresina a gente tinha que pegar o expresso a Júlia Cabra em Luzilândia. E aí a minha avó e a família da minha mãe já morava em Teresina e a gente visitava de vez em quando Teresina com minha avó, né? E a gente passava o dia inteiro viajando. Com 9 anos a gente veio em definitivo para Teresina e fomos morar na Barrocão. Era ali onde era a capelinha de palha, hoje a igreja Nossa Senhora de Lourdes. E tinha aquele barrocão imenso. Aí nós chegamos ali com 9 anos de idade, em pleno 1964. Era uma coisa incrível, era uma abolição sensacional e a gente vivia a Jovem Guarda. Então era uma efervescência muito grande e eu não entendia nada. E aí a gente saía na rua, a minha mãe também não entendia nada. Já se encantava com isso? Já via tudo umas coisas diferentes. Minha Nossa Senhora, com a arte... eu fui me encantar com a arte no rádio. A gente viveu muito no interior, fazendo roça. Eu trabalhei de roça, cuidava dos animais. E nessa época, eu tinha 10 anos, nós fomos morar no Maranhão, num lugar chamado Genipapeiro. E eu ouvia as novelas de rádio à noite. Eu ficava apaixonada por aquilo. E também era uma coisa diferente, porque a minha família curtia os cantores populares da época. E eu já curtia a Jovem Guarda, Elvis Presley, os Beatles. Eu cantava todas as músicas dos Beatles, decorada com 10 anos de idade, no interior que só tinha 5 casas. Era uma coisa inexplicável, né? Aí eu não sabia entender porque aquilo e as pessoas achavam até que eu não era nem normal. Essa menina não é normal, ela gosta de umas coisas esquisitas, estranhíssimas. E então eu tinha essas coisas diferentes, né? Quando eu era criança. E aí, aos 15 anos, quando foi que você começou o teatro? Você ainda era menor. Conheceu o teatro? Eu conheci o teatro com depois dos 20 anos. Tá. Eu nunca tinha visto um teatro, nunca tinha visto uma encenação teatral, nunca tinha visto um show com mais de 20 anos. E um belo dia eu passei na frente do Teatro 4 de Setembro. Eu quis ser muitas coisas, eu estudava, minha família botava na escola e eu quis ser professora, quis ser comissária de bordo, quis ser cantora, inclusive fui a primeira cantora do grupo do Aurélio Melo. Olha o que eu perdi. Maestro Aurélio, do grupo Candeia, antes de Solange Veras. Mas eu não tinha disciplina para fazer as coisas. Aí um dia eu passei na frente do teatro e vi o grupo de teatro pesquisa. A primeira pessoa que eu vi em cena foi Fábio Costa, meu amigo, compadre. E quando eu fiquei assistindo aquele negócio, era um espetáculo literário musical. Aí eu falei, eu quero fazer isso. Aí eu vi uma chamada na televisão da Universidade Federal, que fez um convênio com a Universidade do Rio de Janeiro e estava trazendo uns professores de arte para cá para fazer um curso de artes. Eu fui fazer o curso de artes. E lá eu me dei tão bem naquele ambiente que as pessoas me convidaram para fazer o meu primeiro espetáculo, né, que foi a Guerra dos Cupins, de Zé Afonso de Araújo Lima, que você fez. Eu fiz, né? A mulher do prefeito, foi também. o meu personagem. Então foi minha primeira peça. Quer dizer, antes disso, nesse curso eu conheci uma pessoa do grupo Ribinha e ele me falou do Paulo de Tarso Libório. Sim.
o grande ator até hoje, e o Paulo, ele representava o Piauí na área de teatro, porque a gente tinha Barradinha, a gente tinha Torquato Neto nos representando na música, era o Paulo Libório que nos representava, era um dos maiores atores de Salvador. Salvador era um polo de cultura muito forte. E quando o Paulo veio aqui, ele trabalhava com a Solange teve problemas e uma pessoa me indicou, sem eu nunca ter feito teatro. E ele me chamou, eu fui, aceitei o desafio. Ele disse para mim na hora da peça: se você sair bem, a gente vai trabalhar sempre junto. Se não, adeus ingrata. Aí daí o Zé Afonso me viu e chamou para fazer a Guerra dos Cupins. Olha, e nunca mais fiz outra coisa. Pois é, então estava em você fazer teatro. E aí você foi ser várias personagens com várias profissões, né? Várias personagens, assim. Já foi a professora Margarida, o teatro sonho de ser professora? O teatro me abriu as portas para a vida. Eu era absolutamente alheia a tudo que acontecia à minha volta. Eu cheguei no teatro bem na época da campanha das diretas já, sabe? Assim, no final da ditadura, a gente... Da liberdade, eu participei de todas aquelas festas loucas, festa do cabide, participei daqueles encontros em favor das diretas, Tancredo Neves, a gente saía da... Olha, chego a ficar arrepiada. A gente saía da universidade, ficava na chuva, na avenida, tomava cachaça nos botecos e cantando Bebo e Equilibrista, sabe? A nossa juventude, das pessoas da minha geração, foi muito rica. Aí daí a gente entrou direto na arte, na política, nas questões da mulher, que também estava abrindo, quebrando barreiras, queimando sutiã. Vamos falar sobre isso. E aí foi o teatro que me abriu as portas para a vida. Não foi nem só para a arte, para uma profissão, mas para entender a vida. Você teve situações que você presenciou muito fortes em relação à mulher. Fale isso pra gente. Como mulher, eu vivi, não que eu vivi, mas eu presenciei tanta coisa que isso chegou a atrapalhar a minha própria vida. Porque eu era muito sensível àquelas coisas. Eu via o sofrimento que as mulheres passavam. Se você era casada, bem casada, mas você era escravo daquela situação familiar, do marido, dos filhos. Incrível que pareça, Norma, a gente ainda vê uma modificação imensa, e principalmente nas mulheres do nosso convívio, mas eu moro na Santa Maria, ali. E está vendo e eu que estou não vendo mudou que muito, né? ainda, a maioria das mulheres ainda são escravas Tem mulheres lá que não saem na porta sem autorização do marido. Quando você me convidou para fazer o programa, eu estava pensando assim, sobre a escravidão negra. Isso me afetava tanto que eu não conseguia assistir filmes que tivessem cenas de violência contra os negros, não sei o quê, né? Aí eu pensando assim, meu Deus, não essa mesma violência exposta na rua, como todo mundo, mas as mulheres sofreram a violência de escravo também, a escravidão da mulher. É outra escravidão que foi imposta a nós. Aí você vê uma mulher escrava, que ela pode ser rica, pode ser pobre, mas ela era escrava. E se ela era livre e atriz, ela era considerada uma prostituta? A profissão de atriz é uma profissão que ela é recente. Ela foi instituída em 1978, nos anos 1978. Eu comecei a fazer teatro em 79, né? Praticamente ainda não tinha profissão de atriz. Então, a carteirinha de rapariga mesmo, que tinha para as atrizes. Aí, depois que tornou profissão, a criação dos sindicatos, que foi isso que foi dando essa postura que foi se discutindo, porque hoje a gente briga porque a gente não consegue viver da nossa arte. Mas é porque essa coisa de pagar pela arte também é uma coisa que as pessoas ainda hoje não querem. É uma brincadeira. Até hoje a minha mãe pensa assim, se você tivesse escolhido outra coisa, você vivia melhor, porque ela ainda acha que ser artista é uma coisa meio de brincadeira, que isso. Pagar por isso, e tarará, né? Então é uma coisa que nós estamos construindo, é uma coisa que a minha geração é bacana, porque quando ela chegou, ela ficou. E ela construiu até alcançar a próxima que vem. Porque antes da nossa, não. Antes de nós, era uma pessoa aqui, outra acolá. Aí da minha vez, Zé Afonso Lima, Lorena Campelo, Assi Campelo, Arimatã Martins. E essas pessoas permanecem fazendo
um dos melhores teatros do Piauí. São feitos por essas pessoas. Então isso é importante, porque antes a pessoa fazia uma peça, mas era professor, era médico, era não sei o quê. Hoje não, tem a profissão do ator, do artista. Em um minuto, Teatro Invisível.